Milhares de pessoas foram às ruas em diversas capitais do país para protestar contra o aumento da tarifa de ônibus. A onda de protestos, que tomou conta do Brasil nos últimos dias, começou com manifestações contra tarifas de ônibus abusivas em Porto Alegre no final de março, e rapidamente se tornou viral por todo o território brasileiro, se espalhando pelas capitais e principais cidades, e ampliando o alvo das manifestações contra a corrupção política endêmica no país, falta de segurança pública, serviços públicos sucateados, inflação, alto custo de vida e principalmente contra os monstruosos gastos do governo federal para sediar a Copa do Mundo de 2014, em detrimento de um sólido programa de investimento em educação. Não demorou muito até que as manifestações, organizadas nacionalmente através de redes sociais na internet, descambassem para a violência, vandalismo e choques com um aparato policial despreparado, hostil e disposto a tratar manifestantes como terroristas. E é por trás dos bastidores desse cenário que aparentemente não passa de insatisfação popular, que uma agenda muito mais sinistra e maligna está em andamento sem o conhecimento da grande maioria do povo brasileiro, e dos milhares de manifestantes, usados como massa de manobra. Os manifestantes levaram cartazes e protestaram contra gastos públicos. O protesto contra a tarifa de ônibus ocorreu simultaneamente em 11 capitais do país. Em nota, a presidente Dilma Rousseff disse que considera as manifestações legítimas. Professor, apesar dos excessos, e eles foram mínimos comparado com a multidão que foi às ruas, quer dizer, entre aí 200 e 300 mil pessoas, é a primeira vez que o país realmente enfrenta manifestações democráticas, já que a gente sabe que, por exemplo, tanto no Fora Collor quanto nas diretas já, houve aí governadores apoiando, também a grande imprensa e instituições de peso? Eu acho que nós temos uma coisa nova, né? Na redemocratização, claro, a gente não estava ainda num regime democrático, né? Fora Collor havia uma ruptura evidente da ordem do jogo, né? Por parte da presidência da República. Nesse momento nós temos, me parece, uma insatisfação com a classe política, com a forma de fazer política no Brasil. Indistinta, não está se falando de um partido ou de outro, né? E isso atinge governos estaduais, atinge prefeitura, atinge o governo federal, ou seja, é uma sociedade democrática que fala, olha, os nossos canais institucionais não estão dando conta de realizar a democracia. A versão oficial da grande mídia trata os protestos apenas como uma onda de insatisfações populares contra um sistema sociopolítico extremamente corrupto e uma sociedade extremamente desigual. E essa é a versão que a maioria acredita ser o retrato dos fatos. Mas o que você não vai ver na TV, o que a Rede Globo, a Bandeirantes e a grande mídia corporativa não vai te dizer, é que existe um aparato profissional posto em prática por organizações e empresas de fachada, infiltradas no governo brasileiro, que operam sob as diretrizes de agências governamentais estrangeiras e companhias privadas especializadas em provocar protestos populares, revoltas urbanas, manifestações anárquicas e mesmo terrorismo doméstico fabricado em países de terceiro mundo e em desenvolvimento. A maioria dessas agências secretas e grupos privados trabalham para o governo norte-americano, e apesar da total ignorância da maioria do povo brasileiro e desconhecimento sobre o assunto, esses grupos já operam no Brasil há pelo menos 10 anos, e há a enorme possibilidade dos recentes protestos nacionais estarem sendo controlados por grupos de interesses estrangeiros. Essas imagens não foram editadas, os manifestantes vandalizam. De um ano para cá, esses grupos se especializaram em promover anarquia e caos social na maioria dos países árabes e ao norte da África, que apresentam algum tipo de empecilho à agenda sionista de dominação global imposta pelos Estados Unidos e Israel. Também não por coincidência, o território da maioria desses países está assentado sobre depósitos minerais extremamente valiosos, e o meio mais usado por esses grupos de interesse para infiltrar o governo desses países e tomar conta dos seus recursos minerais, sem uma invasão e ocupação militar formal, é através de organizações e empresas de fachada para agências como a CIA e o Mossad, especializadas em recrutar operativos locais, também chamados de agentes provocadores, para serem infiltrados em grupos sociais diretamente relacionados com manifestações populares. Em muitos casos, os agentes provocadores também são infiltrados em órgãos do governo responsáveis por segurança pública, de modo a estimular hostilidades de ambas as partes.
de pessoas foram às ruas em diversas capitais do país para protestar. Como esse é ainda um assunto limitado à mídia alternativa, blogs e fóruns de discussão na internet dedicados a expor conspirações globais, a grande maioria das pessoas não tem conhecimento sobre o que está acontecendo e como essa agenda funciona. O fato mais ignorado pela maioria da sociedade é a existência de um governo secreto mundial que controla todos os governos supostamente eleitos por vontade popular. Esse governo secreto é conhecido mundialmente como os Illuminati, que tem fantoches e marionetes em todos os níveis sociais e principalmente nas esferas de poder, que são usados de acordo com as diversas agendas desse governo secreto. O tipo de caos e anarquia em andamento no Brasil neste momento é um clássico exemplo da chamada dialética Illuminati, que basicamente cria um problema específico para provocar uma reação popular, sempre permeada por violência, que irá inevitavelmente levar a um cenário fora de controle, que irá criar a oportunidade para a instalação de uma solução apresentada pelos Illuminati, que melhor se encaixe em alguma agenda que já esteja em andamento. Se você está tendo dificuldade de entender o que isso tem a ver com os protestos no Brasil, eu já vou chegar lá. Às vésperas da Copa do Mundo de 2014, a tendência natural da onda de protestos por todo o país é crescer até que a legitimidade seja perdida em meio ao caos e anarquia, se tornando oficialmente um problema a ser solucionado com forte repressão social. Nesse ponto os governos estrangeiros vão alegar que o Brasil é absolutamente inseguro e inapto para sediar uma Copa do Mundo sem um reforço internacional na segurança, que será convenientemente providenciado por empresas especializadas em infiltrar exércitos de mercenários em países que sejam do interesse da cabala sionista Illuminati e seu mais poderoso fantoche, o governo dos Estados Unidos. E agora você vai finalmente entender o porquê dessa agenda. Olha só a quantidade de gente saindo dessa loja. Durante o segundo mandato de Lula como presidente do Brasil, uma das maiores reservas petrolíferas submarinas do mundo foi descoberta pela Petrobras no litoral brasileiro e irresponsavelmente anunciada pelo desgoverno PT, de modo a provocar a cobiça internacional e colocar em risco a soberania brasileira sobre a exploração dessas reservas, e até mesmo colocando o país em risco de sofrer uma intervenção militar norte-americana direta ou indireta. Vai do Espírito Santo a Santa Catarina. Responder em primeiro lugar e talvez depois o ministro adicione alguma coisa. Eu me reuni com a Graça Foster hoje de manhã e realmente saí da reunião muito bem impressionada com ela, do ponto de vista pessoal, mas também com o empenho da Petrobras em maximizar para o povo brasileiro que podem decorrer do potencial extraordinário das jazidas em águas profundas do pré-sal. O que acontece é que Lula, o mais corrupto presidente da história do Brasil, e totalmente comprometido com os interesses da cabala Illuminati, indicou um operativo de uma das maiores empresas norte-americanas de logística para a apropriação e exploração de recursos naturais estrangeiros, a Halliburton, para ocupar o cargo de diretor da Agência Nacional do Petróleo, Nelson Narciso Filho, que foi imediatamente aprovado pelo Senado brasileiro. A Halliburton trabalha em conjunto com agências do governo norte-americano como a CIA, e empresas especializadas em infiltrar exércitos de mercenários para operações secretas ilegais em diversos países, especialmente países do terceiro mundo e em desenvolvimento. Essas empresas de mercenários também dão suporte para terrorismo doméstico e manifestações populares com desenvolvimento hostil. Se você ainda continua sem entender o que isso tudo tem a ver com os recentes protestos no Brasil, a resposta é simples. Um cenário de caos social e anarquia generalizada que hipoteticamente irá forçar o desgoverno brasileiro a aceitar um aparato internacional de segurança fornecido por empresas de exércitos de mercenários, pode levar até mesmo a uma intervenção legitimada pelas Nações Unidas, em caso de que um evento mais violento venha a ocorrer durante a Copa do Mundo, um evento certamente criado com o suporte de agentes provocadores a serviço das mesmas empresas contratadas pelo desgoverno brasileiro. Peaceful demonstrations. So we have all kinds of activities as in the past, but this time it seems, as they say, that this is XE services furnishing the mercenaries themselves.
Segundo o general reformado do Exército, Durval Antunes de Andrade Nery, em uma entrevista reveladora para o popular jornal carioca O Dia, existem exércitos de mercenários do governo norte-americano, operando em território brasileiro, especialmente na região amazônica, onde a legislação brasileira dificulta a ação militar dentro de reservas indígenas. Ainda segundo o general Andrade Nery, todas as plataformas nacionais de exploração de petróleo, controladas pela Halliburton, são não apenas protegidas por unidades de mercenários a serviço do governo dos Estados Unidos, como também toda a database de informações sobre a exploração do pré-sal, vai diretamente para a CIA, através da Agência Nacional do Petróleo. Entendeu agora por que os protestos nacionais podem estar sendo estimulados por grupos de interesses, com uma agenda sinistra que visa se apropriar dos recursos brasileiros de petróleo e gás natural. Um cenário de anarquia social e caos às vésperas de uma Copa do Mundo favorece a instalação de mais exércitos de mercenários, com a desculpa de reforçar a segurança para a Copa, até que haja uma quantidade de homens suficiente para dificultar qualquer reação dos militares brasileiros. Como eu já disse anteriormente, na maioria dos casos os mercenários e agentes provocadores, dando suporte para terrorismo doméstico e revoluções urbanas, se infiltram tanto em grupos diretamente relacionados com movimentos sociais, quanto em órgãos do governo responsáveis por segurança pública, e a ignorância popular e total desconhecimento de suas táticas, e mesmo de sua existência, é o principal aliado que eles têm. Se você identificar qualquer atividade suspeita em meio aos protestos, carros pretos como vans norte-americanas, elementos falando em inglês, carregando mochilas pretas, usando rádios de comunicação ou algo do gênero, fotografe, filme e exponha na internet, para que as pessoas acordem e vejam o que realmente está ocorrendo. Nesta manifestação que acontece no Rio de Janeiro, houve confronto, como você viu agora há pouco, como você vê aí nessas imagens que foram gravadas há pouco, não foram editadas, da manifestação no Rio de Janeiro.